Meu nome é Vitória Giovana. Eu sou Felipe Braga. Meu nome é Thiago Meirelles. E nós somos o Pode Direito. Chama a vinheta! Hoje estamos aqui com o Dr. Sérgio William, o queridinho da Uni e agora o queridinho do Pode Direito. Obrigado. Salvado a gente. Salvado. Gente, a gente já fez uma gravação do Pode Direito com o Dr. Sérgio e, infelizmente, a gravação ficou com som ruim. Erros técnicos e tá tudo bem. E o Dr. Sérgio, ele podia fazer o quê? Gente, vocês não estão pagando R$1. Eu não vou nunca mais. Vocês me deram uma xícara de 10 conto, eu lá quero voltar. E aí, o que acontece? Tá aqui, ó. Eu tenho que agradecer, né, estar aqui com vocês de novo. Foi um grande prazer da primeira vez. Renovar agora esse prazer. Mais uma vez ele pediu autógrafo, já dei, já. Já tirei foto para ele postar no Instagram dele, porque ele disse que é um sonho postar foto comigo no Instagram dele. Aí rapaz, a gente já fez essa parte, né? Quero arranjar seguidores. Você tá com a blogueira jurídica aí, ó. Tá vendo? Blogueira jurídica. Mas, enfim, doutor Sérgio, vamos lá contar um pouquinho da sua trajetória. A gente já sabe, né? Vamos dar um spoiler aí pra galera. O doutor Sérgio já foi professor de educação física. Aí eu quero entender como que foi esse processo para o senhor virar hoje professor da Escola da Magistratura, professor de Direito da Universidade Federal, magistrado. Como que foi esse processo inteiro? Pois então, eu, quando era bem jovem, sempre muito ligado ao esporte, praticava muito esporte e gostava muito de educação física. Aqui em Rondônia não tinha faculdade e eu era mineiro, família mineira, eu fui para Viçosa fazer faculdade de educação física. Formei educação física, abri um concurso aqui para Rondônia. E eu passei nesse concurso, era o Pitágoras, vim para cá para trabalhar como professor de educação física e fiquei pouco tempo no Pitágoras, passei logo para o governo do estado, que né, pagava muito bem, e surgiu em 88 a oportunidade de dar aula na Universidade Federal de Rondônia como professor de educação física. Só que eu percebi também que, como professor de educação física, a minha condição financeira ia ficar um pouco mais limitada em face de outras carreiras. E já tinham aberto aqui o curso de Direito. Foi em 86 que começou a funcionar o curso de Direito aqui em Rondônia. E a minha namorada na época, né, minha esposa hoje, Miriam, minha querida esposa. Olha aí, Miriam. Beijo amor pra da minha você. vida. Desde o Eita, começo. love is in the air. Manda. Acabei em casa hoje. Manda um recado aí E pra ela fazia cursinho e ia fazer vestibular. E como era namorado se sujeita a tudo, eu fiquei o ano inteiro estudando com ela para ajudá-la para passar no vestibular. Isso, acompanhando. E acabei fazendo uma revisão da matéria. Como já estava revisado o vestibular, né, era de uma federal, não pagava nada, eu falei assim, vou fazer. O que me atraiu mais na época foi o curso de Direito. Aí eu peguei e fiz o vestibular. Como eu disse aqui, eu fiz sem nenhuma pressão, sem nenhuma preocupação de passar ou não passar, acho que me ajudou muito isso daí também. Aí acabei passando. Passei para Direito. Quando eu comecei a fazer o curso, eu vi assim, um mundo novo na minha frente, né? Muitas portas que podiam se abrir. Eu tinha um colega que tinha passado há pouco tempo para juiz e aquilo assim também me encantou. E eu falei assim, olha, eu vou seguir esse caminho, então eu vou tentar, já na própria graduação, me preparar para concurso público. Esse foi o meu foco. E foi o que eu fiz. Eu já comecei a faculdade, pegando provas de concurso, montando um caderno de perguntas e respostas. Já na magistratura? Focado 100% na magistratura? Desde o início, meu foco era concurso público. Né? Porque o que eu passasse, para mim, já seria um grande lucro. Certo. Agora, o meu desejo final era a magistratura. Mas isso tudo o senhor fez atuando também como professor de educação física, demonstrando que, gente, é possível você estudar, trabalhar, estudar para concurso, ter uma esposa, fazer filho. O senhor teve filho? Tinha 2 filhas. Olha, ter filho, na época, ter tempo para cuidar de filho, não, realmente foi uma luta. Eu tinha que dar aula o dia inteiro, porque eu tinha que sustentar a família. Né? Aí, à noite, tinha um pacto com a minha esposa. Ela ficava com as crianças, eu deixava na casa da minha sogra, ficava assim de 8h30, 9 horas até meia-noite, eu ficava em casa sozinho estudando, para poder me preparar para concurso. Foi 2 anos fazendo isso. Aí, já assistindo as aulas de cursinho, fazendo o estudo dirigido, eu fiz um concurso para delegado, porque eu percebi também que se eu continuasse na educação física, eu ia ter muito pouco tempo para estudar.
E se eu já passasse numa carreira jurídica, aquela formação que eu teria na carreira jurídica já seria base para o concurso para magistrado. E foi o que eu fiz. Tenho um curso para delegado, passei para delegado, assumi, fiz um concurso nesse meio tempo também para juiz, foi o primeiro concurso que eu fiz, não passei. Nem na primeira fase. Nem na primeira fase. Faltou muito? Nem o cheirinho da foto, né? Eram 50 questões, fiz 48. Então, Precisava de 50. Precisava de 50, Não, fiz mas 48. por duas. Mas é a primeira fase. A primeira fase, né, a gente chama assim, é para diferenciar aquele que estudou daquele que está começando, né? Então, eu estava de fato começando. E eu achei que eu estava bem, mas eu vi que eu precisava melhorar muito em muitas coisas. Mas me serviu, isso é muito importante, porque a reprovação num concurso significa aprendizado muito grande para o próximo. Se você fizer um feedback daquilo que você foi bem, daquilo que você foi mal ou muito mal, você pode projetar os seus estudos. Porque concurso também é um ato de inteligência. Não adianta querer saber todas as matérias. Você tem que saber o que cai mais, você tem que saber o que é mais importante, você tem que saber aqueles temas que em quase todos os concursos caem perguntas sobre aquilo. E também um outro ponto que eu já estudei para concurso, tá, gente? Então eu tenho autonomia para falar. Só nunca passei em 1000 concursos aqui, nunca fui magistrada, não. Mas o que acontece? Uma coisa que a gente tem que pontuar, doutor, é que, por exemplo, o senhor era bom em direito penal, por exemplo. Óbvio que o senhor ia focar a sua energia em matérias que você tinha algum tipo de dificuldade. Porque imagina você pegar as suas 2 horas de estudo que o senhor tem ali, para o senhor pegar e ficar focando em direito penal, que você já é ótimo, já é bom, que você já tem aquele discernimento, já tem aquele feeling, que é normal de algumas matérias, porque eu tiro por conta da faculdade. Lembra que na faculdade de Direito de Família era a maior dificuldade do mundo para o Felipe. Ele sempre tem uma preferência. E ele não entendia nada, ele ficava abismado. Tipo, ele falava, Vitória, eu estudei muito, você não estudou nada, e você está indo bem, como assim? Mas é justamente uma questão de feeling, de você ter aquela coisa de... A gente tem mais facilidade para algumas matérias, isso é natural da gente. É. Agora, um detalhe importante também é o seguinte, para você passar em concurso, por exemplo, para promotor e juiz, que eu trabalhei mais, né? Você não precisa ser excelente em nada. Você tem que ser razoável em tudo. É que nem a prova da OAB, gente. Se você não dominar todos os segmentos, o mínimo necessário, você pode ser o gênio do direito penal que você vai reprovar no A concurso. inteligência no concurso acho que é tudo, né? Com Não só certeza, no conteúdo. com certeza. E foi isso que eu fiz. Me preparei, assisti as provas orais, estudei bastante e dei a sorte também, como eu disse, né, de cair aquilo que eu mais estudei. Sim. Aí passei para juiz, já era professor, já tinha mudado de departamento na Unir, departamento de Educação Física, para o departamento de Direito, né? O fato de ser professor universitário também é muito importante porque você obrigatoriamente você tem que fazer especialização, mestrado, doutorado. Então eu fiz toda essa trajetória dentro da universidade também, em todas elas voltadas para a área penal. Então, meu mestrado também foi na área penal, doutorado na área penal. Doutor, o tema dos trabalhos, né? Tinha um spoilerzinho, me contaram que tinha uma foto na sua bancada de estudo, um incentivo. Verdade, rapaz. Qual que era seu incentivo? Famoso Pois maré. então, quando eu comecei a estudar, estudar não é fácil, né, gente? Ah, o tempo? É o tempo. Ah, Estudar não é fácil. Maré. É maré. Estudar não é fácil. Tempra. Estudar, Verdade. assim, quando você começa, até você engrenar no estudo é muito difícil. Então, você tem que ter um estímulo. E o que eu fiz? Montei uma mesa de estudo na minha casa, coloquei em frente à minha mesa de estudo a foto de um Tempra, né, que era um carro da Fiat. Era a Ferrari da época. Era o BMW de hoje. É um carro de luxo, um carro muito bonito, que muita gente sonhava em ter. E esse era meu desejo, de fato. Eu estudava e olhava para o tempo, dizia, olha, vou passar e vou te comprar, né? Então foi comprou exatamente igual da foto? Comprei exatamente igual da foto. Vermelho. Era um cinza estilo. Lindo, 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 lindo. E ficou quanto tempo com esse carro, doutor? Fiquei uns 2 ou 3 anos. Ficou tempo de com pagar ele. o consórcio. Mas era o meu sonho na época. E realizou. E é importante isso, você ter foco, ter objetivo, conquistar o objetivo, se dê um presente também, né, para você se sentir valorizado. É aquela coisa de recompensas, né? E até no próprio estudo é bom também, porque hoje em dia as pessoas vivem um desequilíbrio muito grande. Porque acaba que eu vejo a maturidade que o senhor teve, tanto no estudo como na vida, né? Porque o senhor já era maduro naquela época que você estudava, eu já tinha uma família e tudo mais, então você teve sabedoria para lidar com algumas coisas. Mas hoje a gente vê muito estudante que acabou de sair da faculdade e já entrou nisso, nesse mundo dos concursos. E hoje o mundo dos concursos é um mundo muito doloroso. Esse final de semana, uma amiga minha,
veio para cá porque ela está na fase do psicotécnico fez o exame, aquela parte do psicotécnico que teve aqui, do TJRO, do concurso, porque ela passou no concurso, está passando em tudo, só falta oral. Ela já tem 35 anos, ela estuda desde não, eu acho que ela tem 35, eu não sei, ela tem uns 6 anos estudando, é uma bagagem muito grande, extremamente inteligente, extremamente equilibrada. Vou torcer para ela. Eu torço para ela também. Então, é muito legal você ver isso, mas também é muito doloroso, porque ela falou para mim, Vitória, eu estou muito bem, eu tenho certeza da vida que eu tenho, eu estou tranquila da vida que eu tenho, mas tem gente, doutor, que no meio desse caminho começa a se perder. Se perde no sentido do quê? Se perde no sentido de, não quero ter família mais. Gente, por que você chegou ao ponto de dizer que não quer ter uma família? Onde foi que você perdeu essa linha aí? Porque às vezes a pessoa, quem conhece essa pessoa quando ela tinha 20 anos e conhece a pessoa agora que tem 30, não reconhece ela, a pessoa se tornou amargurada, não sei. Sei que fica muito depressão, tem a questão de remédios e tudo mais. Vida social, né? A pessoa acha a vida que não pode ter social vida social. É uma vida solitária o concurso. Se tiver desequilíbrio, a tendência é você fracassar. Desistir. Né? Você tem que ter equilíbrio em tudo na vida. Tem que ter hora de lazer para você relaxar, Exatamente. hora de concentrar e estudar. Aliás, é uma coisa muito importante também. Eu vejo muita gente estudando para concurso, dizendo assim, hoje eu vou estudar 8 horas por dia. Não existe essa de estudar 8 horas por dia. Porque você vai chegar no limite que você está tão cansado que você vai ficar lendo sem nenhum aprendizado. Determina o capítulo que você vai dominar. Então, hoje eu vou estudar lá, né, determinar 12 metros da pena. Hoje vou arrasar. Conflito aprende normas. Então, aprendi, todos os detalhes eu sei, vi pergunta e resposta, dominei aquele assunto, pronto, dá um descanso. Normas penais em branco. E vai pra Doutor, próxima. pega o livro, né? Eu pego o livro de processo aqui, ó. Normas penais em branco. Normas penais homovitelinas, heterovitelinas. Homogêneas, heterogêneas. Nossa, odeio. Ai, gente, obrigada, senhor, por eu ter largado essa fita. Mas então, incentivo super vocês, porque eu sei que isso daí é um caminho que é doloroso, mas se você tiver um negócio que é não desistir, você vai passar. Olha que engraçado. É a única coisa, doutor, que tu pode se apegar. É que se você não desistir, você vai passar. Eu não conheço ninguém que foi determinado, e persistiu. E tem um detalhe também, porque é o seguinte, concurso é uma escada. Você vai começando, não passa, vai passando na primeira fase, passa na segunda. E é um processo aí, às mesmo. vezes, tem mais dificuldade na terceira, mas muitos amigos meus que reprovaram 1, 2, 3 vezes, quando eles chegaram num nível X, passaram em vários locais. Essa 6, minha 7, amiga, tem gente que 8. escolhe, essa né? minha É, amiga, gente que ela acaba já está no escolhendo. nível que, assim, primeira fase para ela ok, segunda fase para ela ok, terceira fase... Entendeu? Ela já chegou no nível ok. Ela já está no nível que ela está passando disso. O meu assessor, que você conhece muito bem, Gustavo, Guguinha! Gustavo Leisman. Beijo, meu amor. um excelente profissional, está no nível altíssimo, está passando para juiz, passou agora para oficial de justiça, do Tribunal de Justiça também. Mas Legal. vamos falar um negócio dele que eu acho engraçado? É que ele se acha, tá, gente? Ele se acha, realmente ele se acha. E sabe o que eu acho incrível no Gustavo? É o seguinte, que ele vai para a prova, ele não vai com pessimismo. Por exemplo, a gente chega numa prova, a gente termina a prova, eu ligo para ele, eu falo, ai, Gustavo, na época que eu fazia a prova, ai, Gustavo, nossa, o que tu achou dessa prova? Ele, Vitória, eu fiz a prova inteira, acho que eu tiro tanto. E ele tira sempre essa nota, tá? Inclusive, ele tirou 80 mesmo, em uma que ele disse que ia tirar 80. De 100 questões, gente. Isso é humanamente impossível. Pois é, ele consegue. Aí ele pegou e falou pra mim, não, Vitória, terminei a prova, inclusive deixei umas sugestões para os examinadores de próximas perguntas que eles podem fazer, porque eu achei essa de um nível muito baixo. Maria. Ele se acha, doutor. Ele se Ele acha. é muito estudioso. Acabou de passar ele é para a muito PGE estudioso. também aqui, na primeira etapa foi? da PGE. Ele é muito estudioso. Não, gente, ele é fora da curva. Ele é fora da curva. Só que aquela coisa, até as pessoas que... Inclusive, posso fazer essa pergunta para o senhor? O senhor se acha mais esforçado ou excepcional? Seja sincero. Eu Se acho você que for excepcional, tá tudo bem. Não, excepcional não. Eu tenho um irmão excepcional. Tenho um irmão que assim, tem um QI genial. O meu é mais esforço mesmo. Foram quantos anos estudando? Exatamente. Foram quantos anos estudando senhor? para passar na magistratura? 2 anos. 2 anos. Mas já tinha uma bagagem, já, né? Também já tinha bagagem também, Não, né? sim, De estudo claro. já. Uma dúvida, a uma questão média. de você ter se formado em educador físico e tudo mais. Isso daí, o que você achou de determinador? Você acha que realmente esse caminho foi importante para você? Você poderia ter pulado? Claro que a gente sempre olha para a nossa história do tipo, tudo foi necessário, mas assim, você acha que foi uma boa escolha? Bom, profissionalmente, interfere muito pouco na minha vida hoje. Né? Sim. Agora, como formação, vamos dizer assim, humanística, foi fantástico. Eu conheci um novo mundo, conheci uma nova realidade, conheci professores brilhantes, fiz amizades inesquecíveis e educação física também
é uma forma muito importante de relacionamento com a vida. Então, é um aprendizado que você não perde em nada. Agora, se você pensar, por exemplo, o que o curso de Educação Física serve para mim hoje no direito? Quase nada. Exatamente. E o esporte, ele tem uma disciplina, né? Agora isso tem que eu ia falar, Tem disciplina isso, também. tem Se o senhor não buscou a disciplina ali. Quando você... Com certeza, Sim, com certeza. Né? Eu era judoca. Judoca sempre tem que ter muita disciplina, né? Tem que ter a questão de Eu sou faixa preta, não sei se você sabe. E mentira. Só se foi mentira essa daí. Olha, você cuida da sua vida. Tu é bicha mentirosa. Podia ser, né? Podia ser. Mas eu podia ser. Eu tenho aqui, ó. Me respeita, aqui, ó. Esse bracinho aí. Doutor, agora passando, eu quero fazer uma última pergunta pessoal mesmo para a gente passar para o tema mesmo do dia, que é menoridade penal e os seus aspectos negativos e positivos. Vamos lá. Última perguntinha o doutor Sérgio William, quando ele se aposentar, se ele se aposentar amanhã, eu nem sei se o senhor já pode se aposentar ainda não, né? Não, já posso. Já pode? Já posso me aposentar como magistrado, não como professor da universidade ainda. Ah, tá. Certo. Entendi. Olha aqui, ó. Aqui, ó, já quer analisar aqui, Ele ó. já está doido para fazer qualquer coisa, ó. inclusive, Estamos de olho. Então, doutor, é o seguinte, o que você vai fazer quando você se aposentar? O senhor pretende fazer o quê? Por exemplo, se aposentou de professor e de juiz. E aí, vai virar Marajá ou não? Vai viver da arte. Vai continuar trabalhando? Viver do mundo da arte, né? Bom, sinceramente, eu nunca pensei nisso, efetivamente. Né? Eu acho o seguinte, que aposentar é muito bom. Agora, vestir pijama e não fazer nada é péssimo, né? Exatamente. Então, como eu gosto muito dessa parte do magistério, de aula, eu acredito que, mesmo aposentando na magistratura, eu vou continuar trabalhando com a parte de aula, de curso, porque eu gosto muito também. Inclusive Mas não com tem... o Instituto, né? Que a gente pode Aliás, até falar esse talvez pouco. seja mais o foco mesmo, né? Isso. Aposentar e investir mais no nosso Instituto de Inovação em Prática Jurídica, porque, como eu disse, é uma coisa que eu gosto muito, que é muito atrativo e tem uma prestação social também que eu acho que é muito importante. E como nós temos toda uma vivência longa numa carreira da magistratura e também uma carreira longa em magistério, eu acho que o IPJ é uma realidade que vai casar muito bem. E vamos falar um pouquinho dele, do Instituto, do IPJ. Útil ao agradável. Assim, basicamente, eu sei que é um projeto do senhor, do Dr. Arlen, do Dr. Franklin, todos juízes que praticam, né, hoje estão em prática, estão aí na ativa, e que vivem bem o direito, tanto na universidade, como também na prática dentro dos fóruns, enfim, do tribunal. Eu gostaria de saber, assim, mais ou menos, o que vocês pretendem com esse curso? Qual é o intuito dele? É para o jovem advogado? É para um jovem advogado? É para um operador? É para a população? Nós vamos ter vários focos. O foco inicial vai ser exatamente esse, né? Trabalhar o jovem advogado, mostrar para esse jovem advogado quais são as experiências, né, mais importantes para ele vivenciar, os cuidados que ele deve ter no exercício da advocacia, pontos que são relevantes, aspectos determinantes, porque é muito curioso. Às vezes o êxito do advogado não é nem fazer uma pergunta bem feita, às vezes é ficar calado. Sim, né? muitas das vezes, mas é verdade. Então, se você orientar, se você ensinar, por exemplo, num processo criminal, né, em dúvida pro réu, se o processo está muito confuso, a dúvida é muito grande, para que eu vou querer esclarecer alguma coisa? Né? Se eu sou advogado de defesa. A estratégia... Você tem situações, por exemplo, no tribunal do júri, você tem uma tese. O ser humano ele é diferente. O ser humano ele tem uma tendência assim, se ele te nega alguma coisa, na sequência ele tem um íntimo desejo de te favorecer de alguma forma. Então, se eu sou advogado do tribunal do júri, por exemplo, se eu vou defender um cliente, eu ia defender primeiro uma tese de legítima defesa, uma excludente de licitude. Isso. Mesmo sabendo que ela teria pouca chance de ter êxito. Mas a minha tese principal seria, por exemplo, um privilégio, violenta moção logo após injusta provocação da vítima. Veja bem, se eu pego um cliente que está sendo acusado de um homicídio duplamente qualificado pela futilidade e pela torpeza, eu entro num júri e sustento a tese da legítima defesa, não cola. Tudo bem. Sim. Mas o júri vai ficar mais propenso à minha segunda tese, que é a do privilégio. Se eu conseguir aprovar essa tese do privilégio, as duas qualificadoras já caem de imediato. Né? Então, quer dizer, eu pego um réu que podia pegar uma pena mínima de 12 anos num crime hediondo
e joga uma possível pena para 4 anos no regime aberto. Isso é uma grande vitória para um advogado. Que vira um homicídio simples, né? Exatamente. Simples privilegiado. Quer dizer, o advogado ele não ganha só quando ele absolve. Ele ganha quando o caso é muito difícil e ele consegue algo que é muito melhor do que o destino final que ele poderia ter. E dentro do tribunal, doutor? Não sei se o senhor já trabalhou no tribunal do júri, mas provavelmente já, né? Bastante tempo. Então, deixa eu já fazer uma pergunta. No tribunal do júri, já teve alguma vez que o senhor viu exatamente esse caso que o senhor está falando aí? O senhor viu um advogado atuar muito bem, você via ali que ele estava atuando muito bem, que a atuação dele estava impecável, e você viu que a pena do cliente dele, que era para ser um absurdo, porque tinha provas, enfim, e quem decide não é júri, você, né? no caso não é você como magistrado, e sim os jurados, que provavelmente, na maioria das vezes, não tem conhecimento técnico. E aí? O senhor já viu isso acontecer? Eu já vi de tudo no júri. Já levaram uma onça lá dentro e quase me atacou. Não, já vi, por exemplo, tem um caso que é assim, é anedótico, né, mas é uma realidade. Um promotor muito aguerrido, muito violento, né, e na defesa da tese acusatória, ele começou a chamar o réu de verme, de vagabundo, seu safado. Pode. Caramba. Inclusive é bom dizer que pode, né, gente? Na verdade, não deve. Né? O juiz, só que é o seguinte, é um detalhe importante, porque o juiz, o que ele tem que fazer? O juiz tem que ficar isento. Tem que guardar a defesa se manifestar. Sim. Porque quem tem que mostrar que está ativo é o defensor. Certo. Então, o juiz ficou aguardando a posição do defensor. Seu verme aí, tu, meu E Deus do céu. o juiz nada. E o seu vagabundo, você não tem mãe, Rapaz. tudo mais. E o advogado começou a ficar brabo, né? Começou assim, baixar na mesa, começou assim. Né? E o júri, quando é muito morno, para o juiz não é o melhor júri de se fazer. Bom, né? Tem que ter As uma partes emoção, estão ali emoção, mais embate. emocionadas para ter controle. Né? Isso. Eu sei que, de repente, isso é verdade, viu, gente. O advogado baixou-se na mesa, deu um tabefe assim, pá, aquele barulhão na mesa, né? Aí o júri todo ficou assim, assustado. Aí ele levantou, eu pensei, né? Ele vai bater. Agora o pau O papo ficou legal. Sabe o que ele fez? Aproximou do réu e falou assim, se eu soubesse que você era tão vagabundo, não estava aqui te defendendo. Ele falou pro cliente dele? Esse pro cliente desse Não, em eu não tô plenário. acreditando não, Em plenário, gente. em plenário. Aí o juiz teve que declarar o réu indefeso, dissolveu o conselho de sentença e encerrar o Óbvio, julgamento. super indefeso. Como que a pessoa faz isso? Exatamente. próprio Então, advogado. Não, mas vou te falar. já vi também júri, vi um júri que E eu defendo fiquei- meus clientes até debaixo d'água, filho. Pode Não, ser o mais mentiroso. Essa é a obrigação do advogado. Mas Aliás, o juiz lógico. tem que ter esse cuidado, no júri principalmente. Se um réu estiver mal assistido, o juiz não pode deixar prosseguir o julgamento. Não, sim, Declara o tem que réu essa- indefeso e encerra o caso. Já fiz isso umas 3 vezes. É muito chato, é constrangedor Pro advogado, para o principalmente. advogado, mas é obrigação do juiz. Sim. Mas já vi também advogados brilhantes. Eu vi um caso aqui de um advogado de fora, mas já vi também advogados brilhantes aqui em Porto Velho. Tem advogados muito bons. Bons de oratória, bons de informação técnica, muito bons mesmos. Mas esse que eu assisti, que era um advogado muito famoso, ele foi tão interessante que ele começa a contar uma história né, que foi criado pela avó, com muito amor e carinho, promessas de amor para a tio avó. Benê são os melhores, né? E que ele se comprometeu com a avó dele, que é ser ético, que ele não defenderia o mal. Então já criou um clima, né? E aí, aquele caso que ele pegou, num caso desse tipo, que ele ia defender, né, um ataque injusto contra uma vítima, e ele começou a falar de Deus, do perdão, começou a falar de julgamento, né, do risco de se julgar errado. Então, aquele que julgar indevidamente vai pagar também. Cara, Deus. já pegaram dos cristãos, já pegaram todo mundo ali. Aí já começou a dar medo de julgar errado, e no final da história ele começou a contar tanta história que era plateia chorando, jurado chorando. Doutor, sabe o que eu acho engraçado? Ah. Você tem que ter a sabedoria. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, a gente tem o nosso o ex-professor, né? Foi nosso professor, ele contou a história de um júri dele, e o júri dele era basicamente o seguinte: o cara foi armado para o campo de futebol jogar futebol. Nisso, ele no meio do jogo de futebol pegou a arma e pum, matou o outro. Com raiva, porque ele chamou ele de filho da pi, entendeu? E aí o que acontece? Simplesmente chegou lá no júri. Ele não começou a pegar o foco dele era falar do promotor. Então, o que acontece? Virou uma briga entre o advogado e o promotor, porque ele percebeu ali que... Aí, o que ele falou? Ele falou assim, porque ele foi armado, porque eles moravam no interior. Ele foi armado porque no meio desse percurso aí podia aparecer uma onça.
E aí o promotor falou, que conversa pra boi dormir. Ele falou assim, desculpa, excelência, desculpa, jurados. O que acontece aqui é que a gente está falando de um burguês, né? Que veio de São Paulo. Meu amigo, aí isso é comum. Sabe o que ele fez? Pegou o Queimou contra-cheque do promotor. Ele teve acesso, na época não tinha nem esse negócio de transparência, porque pegou, deu para todos os jurados aqui, ó. Quanto que ele recebe. Por isso, gente, ele não deve saber o que é uma pessoa pobre que tem medo da onça. Aí ele não conseguiu absorver esse cara. Não, mas E aí eu falo muito assim, curioso por isso. você tem... E aí ele fala sobre Deus, fala sobre tudo, então ele deu várias vertentes. Então eu acho que o importante é o IPJ, que eu acho que vocês, que é mais ou menos o processo de vocês, é que a pessoa entenda que tem várias vertentes de defesa e também de acusação, entenda o direito mesmo da forma... tanto doutrinária como da forma tendenciosa dos tribunais, porque a gente sabe que tem um entendimento, né, dos tribunais em vários aspectos, inclusive tem, em caso de repercussão geral, a gente tem também o que é mais tendencioso. Gente, está em repercussão geral, mas está bem mais tendencioso o STF entender dessa forma, né? Então, eu acho que tudo isso, o direito é lindo, incrível. Dinâmico. Né? Dinâmico. E por conta da nossa vivência e está constantemente lidando com casos recentes, a gente vai poder passar para os alunos essas informações de maior interesse. Então, essa também é a nossa vontade. Isso que é interessante. Por exemplo, eu posso pedir para o meu pai. Meu pai é uma pessoa que, não terminou no ensino fundamental. Só que é uma pessoa que gosta de saber a realidade. E do direito penal. E tem um interesse no direito penal. Às vezes, não, se eu fizer isso, se eu cometer isso, ele quer saber a realidade, o que ele pode ser. Também doutor, que não pôde realizar. Consegue sem problema nenhum. nenhum. Uma coisa interessante, né? Se passar uma coisa na televisão assim, uma chamada na televisão. Isso. Assista amanhã, Globo Repórter, Brasil no Mundo, tá? A pessoa fica assim, aí passa. Em seguida, atenção, no próximo episódio vamos falar sobre o assassinato do fulano de tal. Todo mundo já para, já olha e já quer saber. Porque, quem foi que morreu? O direito penal, principalmente, ele tem um atrativo muito grande. Que é uma coisa e como que eu falo, muito na sociedade, né? É o nosso vizinho, é o nosso parente, é um amigo nosso. Ele é muito próximo da gente. E conhecer o direito, como eu sempre falo, é condição de cidadania. Até para poder fazer valer os meus direitos, eu preciso saber o que eu disponho de mecanismo para poder atuar. O nosso curso vai dar também essas informações. Por isso que eu falei que o pós-direito ele tem que ter desconto especial para quem assistiu também. Então, qual que é o desconto? 10% já tinha garantido na vez passada. Já. Então, agora eu estou falando, dando outro desconto que ele falou. Quem assistir a trilogia, a Dr. Arlen, Dr. Sérgio e Dr. Franklin, que vai sair semana que vem, você está garantido aí os seus 30%, que cada um prometeu 10%. Aí tu vai complicar. Brincadeira, isso aí eu que estou prometendo. E eu não pago. Eu sou caloteira. Vem com esse CDC aqui pra cima de mim pra você ver. Doutor, vamos lá falar sobre, dar um pouquinho, né, de spoiler do que as pessoas podem ter ali no IPJ, que é a questão de discussões doutrinárias, e aí a gente vai para uma discussão muito acalorada, que é a menoridade penal. E seus aspectos negativos e positivos. Qual a natureza jurídica? Vamos lá primeiro falar sobre natureza jurídica. Ave Maria. O pessoal vai olhar... Eu quero saber do senhor, qual é o ordenamento jurídico hoje, qual que é a crença mesmo, qual é o entendimento atual e quais os entendimentos que tem e qual que o senhor acha que é o mais plausível para o que acontece hoje em dia? Pois então, esse é um assunto extremamente polêmico, Sim, porque tem assim, defensores ardorosos dos dois lados. Né? E, curiosamente, de todos os dois lados, você vê bons argumentos jurídicos que poderiam justificar uma ou outra posição. Então, eu não sou apaixonado na causa. Então, o primeiro ponto é esse que eu acho que é bom para mim. Até para poder dar opinião também, quando a pessoa não é apaixonada, tem uma... Nós já tivemos, por exemplo, dizer que é inconstitucional se falar em redução da maioridade penal, eu acho uma tolice. Né? Acho que a Constituição não veda. O que nós temos hoje é um regramento estabelecido no direito penal, levando em conta um critério puramente biológico, de estabelecer a maioridade a partir dos 18 anos. É muito curioso, né? Se eu tenho 17 anos, 11 meses e 29 dias, eu cometi um crime, eu sou uma pessoa que não entende de nada. Isso. No dia seguinte, eu faço 18 anos, uma fadinha vem... Deu um estralo. Agora você entende tudo. Agora você adulto. E vamos falar da diferença das penas? Se uma pessoa comete um homicídio, doutor, simples,
de acordo com o ECA, quanto tempo que ela vai ficar? Pois então, Se ela no ficar- ECA, em qualquer crime que ele vier a cometer, né, normalmente a medida de internação é de 3 anos. Né, de 3 anos. Na verdade, a cada 6 meses se faz uma revisão da necessidade ou não de continuação dessa internação. Se você pegar um rapaz de 17 anos, 11 meses e 20 e tantos dias, junto com outro de 18 anos e 1 dia, os dois cometerem juntos um crime, um vai pegar uma pena mínima de 20 anos pelo latrocínio, o outro vai pegar uma medida de internação de 3 anos, revisada a cada 6 meses. Ainda pode pegar lá um aliciamento de menor, como que se fala? O outro crime se você tiver com menor dentro, não, você ainda pode estar... Induzimento ao menor. Corrupção de menor. alguma Acho que coisa é assim. corrupção de menor. É corrupção de Que menor você mesmo. tá Esse com mesmo. menor, ainda se lasca. Entendi. Às vezes, por exemplo, Ainda aumenta, cueca, ainda- né? Pode exatamente. pegar assim. Mas isso é muito complicado, porque... Um dia não vai fazer diferença. Né? Então, é por isso que claramente ele um fala- critério biológico. É. Que pode ser alterado. Eu posso entender que aos 16 anos, o jovem já tem o discernimento necessário para entender o caráter criminoso de determinada conduta. É o que a gente fala, existem crimes tipicamente juvenis, existem crimes tipicamente de adultos. Como eu digo, uma roça, uma bebida, uma festa indevida, né, uma farra mais exagerada, Juvenil. isso é tipicamente juvenil. Eu posso tratar como um crime juvenil. Agora, estuprar, matar e roubar, não tem. Eles, com 16 anos, eles sabem muito bem que ele está fazendo algo errado. Se aos 16 anos ele pode votar, ele pode escolher um presidente da República, porque já tem discernimento para isso, Que é uma responsabilidade qual a enorme. lógica para dizer que ele não tem discernimento para entender esse caráter criminoso? Então, eu questiono sobre esse aspecto de que a possibilidade de redução ela é perfeitamente viável. Existem países que adotam idade de 12 anos, de 14 anos, de 15 anos, de 18. Não é? Ou seja, isso também no mundo não há uma unanimidade. Em alguns países, inclusive, há esse tratamento de se discutir se o crime vai ser tratado como caráter juvenil ou como de adulto. Isso. Então, ele cometeu um crime. Aí eu vou definir primeiro. Esse crime aqui, caráter juvenil, então você vai tratado pelo Estatuto de Menor. Não, isso aqui é tipicamente de adulto, então você vai, mesmo sendo menor de 18 anos, você vai responder como se fosse um adulto, dado se tratar de um crime de adulto. Interessante. Bom, Isso. essa é uma perspectiva possível. No Brasil, nós não temos essa perspectiva. Também, pelo lado negativo, tem várias teorias, né, que falam que nós não temos, por exemplo, o rapaz, o jovem, antes dos 21 anos, ele não teria maturidade psicológica necessária, né, estaria em formação, portanto, em formação, não estando completo, Acho não vazio. teria o discernimento necessário. Eu acho que Isso. tem. Acho que doutor. questionável também. Também acho Questionável por quê? Porque, que nem o senhor, a gente já tinha mencionado juntos lá, a questão da pessoa saber um crime contra a administração pública, ok. Um crime tributário, ok. Agora, um crime matar, roubar, a pessoa sabe desde criança, se duvidar. Com entendeu? certeza. Então, eu acho que isso daí, por isso que eu acho que não deve se sustentar. E já tem a potencial consciência da licitude para afastar determinada conduta que você não tem obrigação de ter conhecimento. Isso, entendi. Mas esse argumento é usado por aqueles que sustentam a necessidade de manter aos 18. Eu, particularmente, eu tenho uma posição que me faz adotar a ideia de não reduzir, que é a questão do nosso sistema penitenciário. Né? Nós temos um sistema penitenciário absolutamente em estado de coisa inconstitucional, cheio de problemas, superlotado, e você levar mais um grupo para esse segmento também não vai crescer, não vai ajudar em nada. É bem verdade que o número de condenações dos menores não seria o determinante para elevar tão significativamente a população carcerária. Mas esses menores, num ambiente de presos muito mais já tarimbados, Maduros, né? seria massa de manobra, né, para facção, Com para outras certeza. coisas. Então, sob esse enfoque de que o nosso sistema prisional não está preparado para receber mais esse contingente de seriam criminosos, eu entendo que não se deve, pelo menos por hora, mexer na questão da maioridade penal. Mas eu defendo claramente uma reavaliação do ECA. Eu acho que o ECA tem que ser revisado, ele tem que ser repensado, até mesmo como uma resposta para essas indagações de impunidade para o menor. Né? Na verdade,
é bom que se diga, né, a impunidade talvez seja o grande determinante para o incremento dos crimes. É o que se tinha, por exemplo, o pessoal dizia que a receptação é um crime tolo. Um crime pequeno, mas não é. Porque a receptação... Eu acho que é a chave de todo, da é maioria. ela que incentiva a ter mais roubo, mais Exatamente. furto, mais tráfico. É isso mesmo. Né? Exatamente então, eu isso. tenho que ter essa noção de combate desse tipo de crime para poder haver um equilíbrio social mais efetivo. Perfeito. Exatamente, Eu porque a concordo. gente tem que entender que a questão da prisão também, ela tem um caráter punitivo, porém também tem um caráter de ressocializar aquele preso. Então, por exemplo, será que a punição do crime do ECA está ok? Será que nos crimes do ECA, será que a pessoa, um jovem que comete um homicídio, ficando 3 anos internado, isso na melhor das hipóteses em sentido da questão da revisão lá, digamos que todas as revisões ele continue ali preso e ele complete ali os 3 anos de internação. Será que ele está realmente... ele foi punido de forma ok? Adequada, né? Porque também tem a família ainda que perdeu a pessoa. Isso daí é sem mencionar ainda a outra parte, a vítima, a família da vítima. E sempre tem que pensar na vítima, né? Eu acho que a Não, parte... isso sem a parte pensar que tem neles, que analisar, sempre ainda a gente tem que analisar. Já acho que a punição ainda não ele ainda não tem aquele caráter punitivo mesmo. Basicamente, ele está falando que uma vida custou 3 anos, sabe? Da vida da outra pessoa, uma vida, Por uma isso vida a- inteira. por isso a Vocês revisão. destacaram uma coisa muito importante. A impunidade se dá quando não se pune ou quando a punição não tem nenhum efeito intimidatório. Perfeito. Né? Quando não tem nenhum esse efeito intimidatório, ela não funciona como punição. E pena, o pessoal pode dizer que é o que for, mas pena é castigo, pena é punição. Ela vai retribuir, ela vai prevenir, ela vai ressocializar e, mais recentemente agora, né, tem a tese da função da incapacitação da pena, que é com o surgimento, por exemplo, das grandes organizações criminosas, do crime organizado, do celular, onde o preso começou a comandar o crime de dentro da cadeia. Antes se prendia o cara para não cometer mais crimes. Ele passou a cometer crime de dentro da cadeia e comandar o crime de dentro da cadeia. Então, hoje tem uma teoria também, chamada teoria da incapacitação, que a grande preocupação é o controle desse preso. Eu não vou me preocupar muito em ressocializar, não. Então, o sistema penitenciário federal... Porque tem um sistema... Qual que é a prisão, doutor? Desculpa interromper, mas qual que é a prisão aqui em Rondônia que não tem energia, tomada, essas coisas? Aqui tem o 403, ele não tem tomada. Não tem tomada, É gente. um presídio não de tem. segurança máxima aqui Interessante, do Estado. Não legal. tem. Mas o federal também. O presídio federal... O federal já entrei lá. Todos eles muito são bom. extremamente controladores. Por quê? Porque ali é um preso por Incapacitar cela, realmente. 13 presos por banho de sol, 14 celas de RDD se o preso estiver dando muito trabalho, Isso. de forma a inibir a ação criminosa daquele bandido. A preocupação ali já não é tão grande com a ressocialização, é o controle desse preso. Então, seria a função incapacitadora da pena. Legal, interessante. Muito bom. Se você quiser saber mais, faça. Tem que fazer o seu curso lá no IPJ. A gente vai Olha deixar aí, o já Já Instagram. estão convidados. Olha aí, galera. Vai deixar o aproveita. Instagram. Eu vou deixar aqui o Instagram do IPJ, tá, para vocês. É arroba... Ale, qual que é o arroba do IPJ? Arroba Instituto IPJ. Então já sigam lá. O arroba do Doutor professor. Sérgio William é Arroba professor. é. Arroba Arroba? professor. Aqui, ó, gente, eu vou A gente deixar. vai, A botar gente vai aqui, colocar a gente vai aqui. colocar aqui, a gente vai perguntar, a gente vai colocar. A Fica gente vai tranquilo. colocar certinho. Se no quiser IPJ. mais informação, como é que é o curso, pode mandar mensagem para eles vão esclarecer. Siga no Instagram também, vão ter Aí, as ó. informações lá Isso aí. importantes. Olha, ele tá muito blogueiro. né? Tá certo, ó, ganha seguidores, né? Vai dar seguidores. Muito tá certo. obrigada. E outra, pessoal. rapaz, vocês querem terminar, tá chovendo direto na cidade, vocês não querem falar? Ele quer falar do Ele patrocinador. tem que falar do patrocinador. Agora é o Ele quer falar do seguinte, patrocinador. Agora é novidade, a novidade agora é o seguinte, vai começar o sol Eita, em Porto Velho, Graças a verão, Deus. verãozão em Porto Velho. Aí vai parar as goteiras. Aí é o seguinte, vai parar goteiro, não vai ter, não vai ter telha, não vai ter nada. O que que a gente pode fazer? Compre uma piscina. Pronto. Porque tem de tudo material de construção. Inclusive A nossa piscina. logo, a nossa logo, a nossa logo, a nossa logo, nossa entrada. Como é que Para é? sua solução, Pra-
Tem de é pra- tudo material de construção. Eu tenho que fazer agora tudo, né? Até a logo. Agora é o seguinte, tá aquele calor, aquela situação, compre uma piscina pro pessoal Aí, ó, brincar. agora- Mas até antes piscina vamos vende. arrumar as telhas, né, gente? Porque vocês querem fazer implemento aí na tua casa, melhoria, mas a telha, como que tá? Se tá furada. Lembrar que a chuva volta, então se É, prepara então, pra ela. arrume a Conserta telha. agora e depois investe na piscina. É o lógico. ciclo, né? E É o vamos ciclo. vamos ser verdadeiros. O doutor Sérgio já foi lá, não tem de tudo, já arrumou os telhados da casa dele, tá Ah, tudo furado. Ei, Dica sair daqui e falar comprar telha pra olha aí, esse é nosso Agora convidado. sim. Obrigada, gente. Curta, comenta, compartilhe. Compartilhe. E vocês, alunos do Dr. Sérgio, se vocês não assistiram e não comentarem aqui Menos- embaixo, eu assisti, menos 10 pontos na sua Toma, nota. já vai já de vai substitutiva direto. já vai E pra quem direto. assistiu e comentou vai ganhar? um pontinho. Olha aí! Quem não assistiu, um ponto a menos. Eita, aí, ó. Assista, gente. Brincadeira, viu, gente? Tchau, tchau. Até mais. Tchau.